Com relação à ferrugem, existem meios da gente fazer um manejo preventivo da ferrugem e a gente tem uma possibilidade de prever a ocorrência da doença na lavoura? Pegou? Sim, não, estou pensando. Na verdade, eu vou iniciar aqui. Assim, manejo preventivo é possível, né? Talvez até eu vou arriscar até dizer o seguinte, né? Preventivo para ferrugem é possível, preventivo para mancha não existe, né? Que é o que nós comentamos na pergunta anterior, né? Quando tu entra na lavoura para caminhar em cima da soja para ver como é que ela emergiu, tu já vê um cotilédone atacado, uma antracnose, né? Ou com a fomopsis, tu já vê uma anifoliolada com septória, então tu já tem sintoma instalado. Quer dizer que tu não tem mais preventivo para mancha, né? Esse é um ponto, né? No caso de ferrugem, até a gente consegue ter, porque é um biotrófico, né? Então, nós temos, entre aspas, assim, dependendo da região, tu já sabe mais ou menos que a partir daquela época de plantio, tu já entra no nível de risco, porque a tua soja vai se expor mais lá na frente numa condição de inóculo mais severo. Então, do ponto de vista de prevenção é possível, né? E do ponto de vista de previsibilidade, eu não sei, Andressa, ali em cima, mas nós estamos trabalhando aqui, eu estou trabalhando em parceria com muita gente aí para a gente fazer, inclusive desde coleta de esporo, né? Nós já vemos coletando esporos aí há 2 anos, ininterruptos aí, e tem algumas coisas sinalizando de forma interessante, né? Mas aqui eu já adianto o seguinte: o uso de coletor de esporo não é para largar a aplicação ou interromper a aplicação. O coletor de esporo não serve para isso aí, tá? Primeiro porque é o seguinte, aquele esporo que tu coletou ali, primeiro tu tem que ter uma noçãozinha para identificar, né? O que é esporo de ferrugem, de facóptera, o que é de puccínio, o que é de oídio, o que é de drexilera, né? O que é pólen, né? E o que é terra, o que é pelo. Bom, tem um universo, aí o cara derrete os olhos olhando para aquele negócio lá, microscópio. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, eu não sei se aquele esporo que está ali é um esporo viável, pode ser só que nem eu tenho visto, hoje de manhã eu estava fazendo com uma live, nós estamos num projeto aí, meio interessante, de coletar esporos em outros níveis, né? E aí tem muito esporo nessa entre-safra, principalmente lá no final da safra de soja, quando estava muito seco, o esporo desidratado, totalmente desidratado. Então, a chance de ser morto é muito grande esse esporo. Então, o coletor de esporo ele serve para te dar base de dados, porque daqui a um médio prazo eu consigo fazer uma possibilidade de previsão, né? Mas ainda estamos numa coleta de dados para ter uma assertividade um pouquinho maior, né? Bom, Madalosso, aqui no norte, né, a gente sabe que a pressão de ferrugem no Piauí, em especial, é bem menor, né, Madalosso? A gente já vem conversando sobre isso, né? Na metade dos anos que a gente está aqui, ocorreu ferrugem, né? A gente faz esses registros aí no consórcio e, geralmente, a previsão aqui a gente não tem, mas não tem coleta de esporos, mas é feito parcela testemunha, né? E acompanhando a questão da soja no Maranhão, porque o Maranhão tem uma frequência de chuvas maior, né? E conforme isso vai avançando, a gente vê se nessas parcelas testemunha ocorre ou não a doença, né? E sempre mantém as aplicações, os times de aplicações dentro do que a gente vê como seguro, né? Em torno de 13, 14 dias aí, conforme o posicionamento. Mas a gente não tem coleta aqui ainda de esporos, que seria uma ferramenta interessante aí, né, Madaluz? Nosso foco maior aqui sempre é nos trabalhos a questão de manchas, né? Então, assim, vai depender muito da frequência de chuvas. Esse ano a gente achou que, por ter atrasado 30 dias a chuva, né, fosse acontecer no final uma explosão da doença, mas não aconteceu. Aconteceu um ponto com presença de inóculo, porém isso logo não teve evolução, certo? Então foi dessa forma aí que aconteceu nas últimas safras.
Nós aqui ainda, esse ano, por uma série de fatores climáticos que não foram apenas daqui, né? Nós tivemos o Paraguai também com um estresse hídrico bastante severo, né? Especialmente centro-sul do Paraguai, e aí foi como acontecesse um vazio sanitário, na verdade, foi o que aconteceu, né? Um vazio sanitário onde a possibilidade do biotrófico se instalar, se multiplicar e esporular, foi muito baixa a possibilidade para o fungo. Então, se tu perguntar para o fungo como é que foi a vida dele, ferrugem, né, nessa safra, para ele foi uma tragédia, né, do ponto de vista do fungo. Logicamente, porque o triângulo da doença não fechava, tu não tinha umidade, né, o ambiente, tinha hospedeiro e tinha patógeno. O hospedeiro nós tinha no campo, tinha soja, patógeno nós tinha no coletor, coletava, né, mas não tinha ambiente, então o triângulo não fechava, então a epidemia não se instalava. E aí, até, vou fazer só um gancho aqui, né, teve muito produtor aqui no sul que deve estar nos vendo aí, que dizer, poxa, mas eu apliquei fungicida, se eu não tivesse aplicado ia ficar igual, não sei o que e tal, e na verdade não foi bem assim, né, deu para ver bastante esse ano no sul aqui também, que o seguinte, o fungicida, ele além de ter o efeito de controlar a doença, também ele tem um efeito interessante de reduzir o estresse da planta, especialmente carboxamida. Isso aqui ficou muito didático esse ano, aonde o cara, tu conversava com os produtores e perguntava assim, tá, naquela beira de cerca ali, naquela volta de árvore, onde não pegou fungicida direito, lá onde tu não pegou fungicida direito, tu colheu a soja no mesmo tempo, ou ela tinha se terminado antes do que o resto da lavoura, né? E aí ele percebeu, né, e nos experimentos também deu para ver, aonde tinha, basicamente, especialmente carboxamida, né, tu viu que, apesar da pressão de doença ser muito baixa, a planta foi um pouquinho mais para frente no seu ciclo de vida, né? Não estou dizendo que carboxamida salva estresse hídrico, não é isso aí. É que a carboxamida consegue reduzir um pouco daquele estresse oxidativo, da planta aproveitar um pouquinho mais a água e conseguiu entregar. Eu estou fechando os dados aí da safra, terminando os relatórios e tudo mais, e assim tu tem incrementos. Primeiro tu tem incremento de misturas com estrobirulina e triazol, incrementaram em cima da testemunha, mesmo com pressão baixa de doença. E depois a carboxamida incrementando ainda em cima da estrobirulina e triazol. Então, consolidando definitivamente a questão do próprio posicionamento de carboxamida nessa situação aí de baixa pressão, porém, de uma planta aí com um nível de estresse muito alto, né?